Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estávamos falando no último vídeo sobre a substituição das alianças. Qual foi o momento exato em que houve essa troca de alianças? Nós vimos inicialmente que a troca de alianças foi prevista pelo próprio Deus no Velho Testamento, e justamente essa troca seria necessária porque nós vimos que Israel foi infiel à lei de Deus. Eles quebraram essa aliança que Deus fez com uma só nação no Velho Testamento, que é a nação de Israel. E depois nós vimos qual era o propósito da lei, ok? E nós vimos que a lei era um tutor, um guardião que é um guardião que nos protegeu, que nos defendeu até a chegada da fé em Cristo Jesus. Então, o propósito da lei era nos conduzir à fé, né? Era até a chegada da fé que nos conduziu a Cristo. Então, e também nós falamos que Paulo mesmo, né, falou um pouquinho sobre as coisas que foram escritas no passado. Um texto que nós já vimos há várias aulas atrás. Ele citou tanto em Coríntios como em Romanos que tudo que foi escrito no passado foi justamente escrito para nos auxiliar, para usarmos de exemplo, para que nós não cobicemos as coisas que aquele povo cobiçou, ok? Porque justamente nós sabemos qual é o resultado daqueles que não obedecem a Deus. Porque a nação de Israel é esse exemplo para nós. Eles foram infiéis para com a lei e eles realmente quebraram a lei de Deus. E Deus já previu, já trouxe para nós no Velho Testamento que a nova aliança, o Novo Testamento, essa nova aliança que ele ia fazer com todas as nações do mundo, iria acontecer. E o momento em que isso acontece, como nós vimos, foi justamente, nós lemos o texto de Hebreus 9, justamente o momento em que Jesus morre na cruz. Quando ele morre, nós vimos que ele cravou no seu corpo, na cruz, no madeiro, ele cancelou a lei e através da sua morte, o testamento o Novo Testamento passou a vigorar. Nós, anteriormente, como nós vimos em alguns textos, nós éramos justificados pela lei, as pessoas eram justificadas pela lei. Agora, com a nova aliança sendo universal, cumprindo a última promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, da bênção universal, onde todas as nações do mundo seriam abençoadas, a nova aliança agora nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça. Então hoje nós vivemos pela graça, através dessa nova aliança que foi feita, instituída, passou a entrar em vigor na cruz. Mas continuando o mesmo assunto que nós estávamos falando a respeito da lei, ok? Nós vamos para o ponto C, que é o cumprimento e o resumo da lei. Vamos fazer essa introdução para nós entendermos, darmos continuidade ao nosso estudo. Lá diz assim, ó, essa parte aí está na sua apostila, você pode preencher as partes vermelhas. Fala assim, ó, a lei que Deus deu à nação de Israel constituía de mandamentos, ordenanças, testemunhos, preceitos, estatutos e juízos. E o centro de toda aliança, como nós já vimos naquele questionário, lá atrás, no período mosaico, o centro desta aliança eram os 10 mandamentos. A lei cumpriu seu propósito, por isso foi cancelada com a chegada da nova aliança em Cristo Jesus. Mas, se alguém ainda insiste em querer guardar ou exigir que outros guardem os 10 mandamentos, ou qualquer outra parte da lei, então essa pessoa precisa. Ou seja, se alguém ainda obriga você ou qualquer outra pessoa a insistir em dizer, não, você precisa guardar a lei, você precisa observar a lei, você precisa cumprir as coisas que estão na lei, o que essa pessoa precisa? Se alguém insiste ainda hoje em querer cumprir a lei, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre este assunto. Então, o que nós precisamos? Então, essa pessoa que insiste em querer guardar a lei, que exige outros que guardem os 10 mandamentos ou qualquer outra parte da lei,
essa pessoa precisa amar ao seu próximo. Nós vamos ver que, amando ao próximo, eu vou estar cumprindo toda a lei. E Paulo vai trazer isso um pouco para nós. Nós vamos ler um texto de Romanos capítulo 13, logo em seguida, mas você precisa preencher aí inicialmente, tá? Na sua apostila. Então, como cristão, hoje, o cristão, seguidor de Cristo Jesus, entendendo que a lei foi cancelada, mas como nós podemos guardar os 10 mandamentos? Né? Quando alguém fala para você, você precisa guardar os 10 mandamentos. Como nós devemos guardar os 10 mandamentos? Amando o seu próximo. Através do amor eu vou estar cumprindo toda a lei. Porque o amor é o resumo de toda a lei. Só o amor é capaz de, primeiro, o amor cumpre toda a lei. Você pode preencher aí. A gente já vai entrar na Bíblia, a gente já vai ler o texto de Romanos 13, onde Paulo justamente vai falar desse assunto. Ok? 2. O amor resume todas as leis, inclusive os 10 mandamentos. Ok? E terceiro ponto, o amor abrange toda a lei e os profetas. Então quer dizer que se eu estou amando, se eu amo meu próximo, se eu pratico o amor, eu estou cumprindo a lei e ao mesmo tempo o amor também se resume toda a lei? Sim. Por quê? Vamos ver então o que Paulo vai falar para nós em Romanos 13, versículo 8 a 10. O texto está aí na sua tela. O texto lá, Paulo vai dizer o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, se alguém obriga você a cumprir a lei, não, você tem que cumprir a lei. Você tem que guardar sábado, você tem que ter restrição alimentar, você tem que, lá na lei tem a parte lá que você tem que vestir do jeito que vestir, colocar roupas de acordo com o que está na lei, fazer as coisas que está na lei, ok. Né? Quando eu amo, Paulo já falou, ame o seu próximo. Amando o seu próximo, você tem cumprido a lei. E ele vai dizer, ó, pois esses mandamentos que Paulo está citando, estão todos lá na lei, principalmente são parte dos 10 mandamentos. O não adulterarás, o não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E aí ele completa, ele deu exemplos de alguns mandamentos, e ele conclui a sua fala: e qualquer outro mandamento que está na lei, todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo. Ok? Aí a pergunta que eu faço para você pensar: por que Paulo está falando então sobre amor? Por que quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a lei? E o próprio amor se resume em toda a lei. O que acontece com uma pessoa, com um cristão, quando ele ama? Quando ele pratica o amor? O que acontece quando ele ama? Quando ele ama, por que Paulo está falando isso? Porque quando ele ama, olha o primeiro mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, quando eu amo o meu próximo, eu não vou roubar. Eu não vou adulterar. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou matar. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou furtar. Quando eu amo e pratico o amor, eu não vou cobiçar as coisas do meu próximo, a mulher do meu próximo, porque eu estou praticando o amor. Então Paulo já está falando justamente sobre o amor, porque o amor cumpre toda a lei. Porque quando eu amo, eu não vou fazer essas coisas, porque eu estou praticando o amor. Então, quando eu amo, fica mais fácil cumprir a lei. Quando eu amo, a lei se torna fácil. A lei se torna algo fácil de se cumprir. Era algo pesado para eles, porque eles tinham que cumprir toda a lei. E eles não cumpriram. E Paulo está trazendo para a nossa realidade pessoas que naquela época estavam, judeus, que estavam obrigando os irmãos da igreja a cumprirem a lei.
E Paulo vai trazer isso para a nossa realidade. Olha, quando você ama, você já está cumprindo a lei. Você não vai... Quando você ama o seu próximo, você não vai prejudicá-lo. Porque você está amando. E o próprio amor resume toda a lei. Ok? Muito bom, muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre os cristãos e os 10 mandamentos. Então, vamos falar um pouco sobre qual é o papel do cristão diante dos 10 mandamentos que Deus deu à nação de Israel. Na introdução aí fala assim, em princípio, 9 dos 10 mandamentos são reafirmados no Novo Testamento. Os discípulos de Cristo guardam esses 9 ensinos não porque estão na lei de Moisés, mas porque estão na nova aliança aonde está a lei de Cristo. Você vai ver isso em 1 Coríntios 9, versículo 21. Então, 9 dos 10 mandamentos, você vai encontrar reafirmado esses 9 mandamentos no Novo Testamento. Na nova aliança, você vai encontrar esses 9 mandamentos nos livros do Novo Testamento. Por isso que nós cumprimos, porque foi reafirmado esses mandamentos. Mas nós vamos ver que somente um não é citado no Novo Testamento. Ok? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso lá na frente. Ok? Então, você tem uma tabela aí na sua apostila, e essa tabela já vai trazer para você os 10 mandamentos, e ao lado as passagens no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, aonde esse mandamento foi reafirmado. Então, se, por exemplo, está lá, primeiro grande mandamento, não tenha nenhum outro Deus. Você vai ver na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo vai falar um pouco isso em Atos, né? O autor de Atos, que é Lucas, né? Vai falar um pouco isso em Atos. E Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses um pouco do que nós devemos ter somente Deus como nosso único e verdadeiro Deus, e assim seguindo os outros mandamentos. Mas você consegue perceber que o quarto mandamento, que é lembrar-se do sábado, que Deus pediu para Israel guardar o sábado, você não vai encontrar em nenhum texto nada no Novo Testamento dizendo que os cristãos têm que guardar o sábado. Isso era algo para a aliança que Deus fez com Israel. A gente já passou por isso, a gente já estudou isso quando estudamos aquelas perguntas no início do período mosaico, justamente que é o sinal da aliança que Deus fez com Israel, era que eles deveriam guardar o sábado. Então, qual foi o mandamento que foi excluído na nova aliança? O quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Em Êxodo 31 diz, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês. Um texto que nós já analisamos lá no período mosaico, justamente no momento em que Deus está falando com quem? Com os israelitas. Ele está falando com a nação de Israel. Ele não está falando comigo, não está falando com você, não está falando com nenhuma outra nação. A aliança do Velho Testamento, quando começou lá no início do período mosaico, Deus fez uma aliança com uma só nação. Nós já estudamos sobre isso, que foi a nação de Israel, descendentes de Abraão. E para eles, Deus deu essa ordem: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre quem? Entre Deus e vocês, israelitas, não entre nós. Então, o cristão não precisa guardar o sábado. O cristão vai guardar um outro dia, que é o dia para adorar o Senhor. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, nas próximas aulas. Ok? Então, tem na sua apostila aí, você pode preencher essa parte vermelha. Aí diz assim, é significativo o fato de que a quarta ordenança, a guarda do sábado, foi a única excluída da nova aliança. Mas por quê? Por que o sábado foi excluído? A guarda do sábado foi excluída porque era um sinal da velha aliança entre Deus e Israel. Acabamos de falar isso. Na nova aliança, Deus deixou outro sinal para os cristãos guardarem semanalmente. Nós vamos chegar nesse ponto, ok?
nós vamos ver que é o domingo. E nós vamos entender lá na frente por que, que o cristão tem que congregar como igreja no domingo, ok? Mas vamos falar isso lá na frente com calma. Vamos deixar que a Bíblia traga essas respostas para nós, ok? Mas o sábado foi excluído, né? E acabamos de falar por que ele foi excluído, porque era um sinal da aliança, né, entre Deus com o povo do Antigo Testamento, que é a nação de Israel. Acabei de citar Êxodo 31, um texto que fala claramente que Deus está falando com Israel, não está falando comigo, não está falando com a nação do Brasil, não está falando com nenhuma outra nação do mundo. Está falando com Israel, e ele diz, é um sinal entre mim e vocês, não entre Deus e nós. Eles deveriam guardar o sábado, dentro e de acordo com a lei, porque o sábado era o quarto mandamento, então estava dentro da lei de Moisés. E nós sabemos que a lei foi anulada quando Cristo morreu na cruz. Nós acabamos de ver na última videoaula, você viu, nós citamos textos de Gálatas, Efésios, Hebreus, acabou. E nós vimos, né, no quadro anterior que 9 foi revogado, no sentido foi reafirmado na nova aliança. E tem uns textos aí na sua apostila onde vai falar sobre esses outros mandamentos que Deus quer que nós sigamos aí na lei de Cristo, ok? Muito bom. Então, alguém ainda pode dizer como o cristão guarda os 10 mandamentos. Então, como nós podemos guardar os 10 mandamentos? Né? Nós devemos, não devemos? A gente acabou de ver. Os mandamentos, que faz parte da lei, foi cancelada. 9 foi reafirmada na nova aliança. Mas se existem pessoas ainda hoje, e naquela época de Paulo, lá no Novo Testamento, existia pessoas também que insistiam com os cristãos em guardar os mandamentos, nós acabamos de ler o texto de Romanos 13. Então, o texto está de novo aí na sua tela, nós acabamos de ler aí no ponto C. Então, como o cristão guarda os 10 mandamentos? Amando o seu próximo. Então, quando eu estou amando o meu próximo, eu vou cumprir a lei. Eu estou cumprindo a lei quando eu amo o meu próximo. Porque quando eu amo, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar, eu não vou... aqui tem os mandamentos, né? Eu não vou dar falso testemunho. Eu não vou cometer adultério. Quando eu amo a Deus, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu não vou tomar o nome do Senhor em vão. Eu não vou fazer nenhuma escultura, uma imagem, um ídolo para adorar. Então, quando eu amo, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Ok? Bom, aí na letra D ainda você vai ter um quadro bastante interessante, depois você pode analisar com mais calma, todas as profecias que foram feitas no Velho Testamento, né? A maioria das profecias estão aqui. Quando foi profetizada, quais são os textos no Velho Testamento em que foi profetizado, e aonde o texto no Novo Testamento que vai trazer essa confirmação para nós de que essa profecia foi cumprida. Então você tem essa tabela aí, é um extra aí no seu material para você usar aí nos seus estudos, tá? Então, só para você identificar o descendente da mulher, como nós já falamos de Gênesis 3,15, que é o próprio Jesus, e você tem as passagens onde Paulo vai falar que essa profecia foi cumprida, Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós, ele esmagou Satanás, mas enfim. Então aí você vai ter os textos, né, que está registrado aqui, as profecias, os textos onde foi profetizado e o cumprimento destas profecias. Ok? Então, mais um material aí para você poder estudar. Vamos fechar então esse ponto com a letra E. Então, assim, cumpre-se a terceira parte da promessa que Deus fez para os patriarcas, principalmente ao patriarca Abraão. Então, e assim Deus realiza a última parte da promessa feita ao patriarca Abraão, o qual foi repetida e ampliada ao patriarca Isaac e Jacó, que era abençoar todas as nações da terra. A bênção da salvação é o auge de toda essa fascinante história bíblica.
Então nós estamos caminhando ao ponto em que as promessas que Deus fez para Abraão cumprem-se. As promessas que Deus fez para Abraão chegaria no momento em que iria abençoar todas as nações da terra. E esse momento chegou, em que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Abraão tinha 3 grandes promessas, lembra? Fazer dele um grande povo, uma grande nação. Deus cumpriu isso lá no Egito. A segunda grande promessa é que ele daria a terra prometida para Abraão, aos seus descendentes, né? A nação de Israel, quando sai do Egito, alguns anos depois, 40 anos depois, conquista a terra. E depois de muitos e muitos séculos, depois da morte de Cristo Jesus, depois de Atos 2, que nós já estudamos, aonde o reino de Deus é instituído, aonde a igreja que Cristo prometeu edificar também é fundada, todas as nações do mundo serão abençoadas agora por causa da igreja e do reino de Deus. Ok? E nós temos Jesus, claro, entra na genealogia, você pode preencher aí na sua apostila. Ok? Então, nós já vimos toda essa genealogia, cada parte do nosso estudo nós estávamos adicionando alguém, até chegar, né, Jesus Cristo, que é da linhagem, né, que é o descendente de Gênesis 3,15, que é da linhagem de Davi, ele é conhecido como filho de Davi, que é o Cristo, o Salvador, o Senhor, Messias, enfim, todos os títulos possíveis, o Cordeiro de Deus, dado a Jesus Cristo. Então, essa é a genealogia do Jesus Cristo, essa é a genealogia que nós estávamos trabalhando aí conforme os períodos. Então, você pode preencher aí na sua apostila toda essa genealogia do próprio Jesus. Espero que até esse momento você possa ter entendido qual era o objetivo da lei, por que a lei realmente existiu, e qual era o propósito, né, de nos conduzir até Cristo, e entender por que a lei foi cancelada. Ok? E nós cristãos, nós podemos cumprir os mandamentos quando nós amamos, praticamos o amor, né, que veio do próprio Deus. Então, espero que você tenha realmente entendido, espero que você tenha realmente gostado desse assunto que nós tratamos. Lembrando, se você tiver dúvidas, comentários, pode mandar. Se você não entendeu, se você quer comentar algum assunto, fique à vontade. Vamos conversando aí e trocando nossas ideias, tá bom? Então, fique com Deus. Obrigado por acompanhar até esse momento e até a próxima